Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação, como é habitual, a informação diária aqui na SPT e também nas redes sociais do Facebook. O FBI confirmou ontem que os restos mortais encontrados numa reserva natural no Parque Natural Micachi-Crida, na Flórida, são de Brian Laundrie, o noivo de Gabby Petito. De acordo com as autoridades norte-americanas, foi através dos registros dentários que os médicos legistas conseguiram confirmar a identidade. Juntamente com os restos mortais, tinham sido também encontrados uma mochila e um caderno. Até agora, a zona onde as descobertas foram feitas estava coberta por água. Entretanto, a família de Brian já reagiu através de uma nota partilhada pelo advogado no Twitter. De acordo com Steven Bertolino, Chris e Roberta, os pais de Brian, foram informados que os restos mortais encontrados na Reserva Natural da Flórida eram do filho. Não temos mais comentários a fazer neste momento e pedimos que respeitem a privacidade da família. Foram as palavras do advogado da família. O ator norte-americano Alec Baldwin matou a diretora de fotografia do filme Rust, que estava a rodar, ao disparar uma arma de adereço que não devia estar carregada, afirmou esta sexta-feira a polícia local. O ator Alec Baldwin matou acidentalmente uma diretora de fotografia durante as gravações do filme Rust, ontem, quinta-feira. Tudo aconteceu quando o ator norte-americano, de 63 anos, disparou uma arma de adereço, que não era suposto estar carregada. De acordo com as autoridades, os disparos acabaram por ferir também o realizador do filme, Joel Souza, de 48 anos, que estava no Centro Médico Cristo de Vincent, nos arredores de Santa Fé, estado norte-americano do Novo México. O cineasta já recebeu alta hospitalar. A vítima mortal, identificada como Alina Hutchings, tinha 42 anos. O incidente, que está a ser investigado pela polícia, ocorreu no rancho de Bonanza Creek, local onde estavam a ser filmadas várias cenas do filme. Segundo os investigadores, na origem do sucedido parece estar a utilização de uma arma de fogo, com adereço, que foi disparada durante uma cena. Os investigadores estão a investigar que tipo de bala foi disparada e como tudo aconteceu. A produção de Rust foi suspensa. O western, da qual Baldwin era produtor e protagonista, contava ainda com Jensen Ackles e Travis Fimmel no elenco. E recebemos a confirmação que o ferido, Joel Souza, é luso-descendente, nasceu na Califórnia a 14 de junho de 1973, propriamente em Fremont, no condado de Alameda, na chamada Zona da Baía de São Francisco, onde está radicada uma enorme comunidade portuguesa. Começou oficialmente a carreira há uma década com o filme Hannah's Gold e tem o nome ainda ligado a películas como Crown Vic e Ghost Squad. O realizador luso vive em São Francisco com a mulher e 2 filhos. Esperamos dar desenvolvimento sobre este assunto que esteve em todas as notícias em praticamente todo o mundo. A Câmara dos Representantes norte-americana declarou ontem Steve Bannon, aliado e assessor do ex-presidente Donald Trump, em desacato ao Congresso por desafiar uma intimação da comissão que investiga o violento assalto ao Capitólio que ocorreu em janeiro. Se for alvo de uma acusação criminal, pode ser condenado a 1 ano de prisão. Steve Bannon, o antigo diretor da campanha de Donald Trump nas eleições de 2016, foi acusado pela Câmara dos Representantes norte-americana, ontem à noite, de desrespeitar uma ordem do Congresso e pode vir a ser alvo de uma acusação criminal. Numa votação com 229 votos a favor e 202 contra, os congressistas autorizaram a Presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, a remeter o caso de desobediência de Bannon para o Departamento de Justiça, que irá decidir se há motivos para uma acusação criminal. Se vier a ser acusado e considerado culpado, o antigo conselheiro do ex-presidente Trump pode vir a ser condenado a um máximo de 1 ano de prisão. Bannon, de 67 anos, recusou-se a acatar uma intimidação para depor na Comissão do Congresso, que está a investigar a invasão do Capitólio, por apoiantes de Trump, a 6 de janeiro. Desde que a Comissão Especial foi criada em julho, sem o apoio da liderança do Partido Republicano,
o ex-presidente norte-americano tem exigido aos antigos funcionários da Casa Branca que não colaborem com as investigações, alegando que os membros do Poder Executivo têm uma proteção especial para não divulgarem determinados assuntos confidenciais. A aprovação da censura de Bannon estava garantida à partida, com os votos da maioria do Partido Democrata, mas havia a expectativa de se saber quantos republicanos iriam juntar-se aos democratas na votação desta quinta-feira. Os procuradores do Ministério Público responsáveis pelo caso da violação de uma mulher no passado dia 13 de outubro, num comboio em Filadélfia, contrariaram hoje a versão da polícia, referindo que, ao contrário do que foi dito, os outros passageiros não ficaram a observar a agressão sexual sem nada fazer. Os procuradores do Ministério Público responsáveis pelo caso de violação de uma mulher num comboio em Filadélfia contrariaram a versão da polícia e também da Autoridade de Transportes da Pensilvânia de que outros passageiros ficaram a observar a agressão sexual sem nada fazer. Existe a narrativa de que as pessoas se sentaram no comboio e assistiram ao acontecimento e gravaram vídeos para a sua própria gratificação. Isso simplesmente não é verdade. Não aconteceu, referiu o procurador distrital do condado de Delaware, Jack Stolzmayer, em conferência de imprensa, justificando as suas palavras com as imagens gravadas pelas câmaras de videovigilância. Segundo ainda o procurador, na gravação é possível ver várias pessoas a entrar e a sair do comboio, algumas a observar partes da violação, contudo, sem ser capazes de perceber com clareza o que estava a acontecer. Recorde-se que a violação durou cerca de 6 minutos. Segundo documentos judiciais, inicialmente citados pela imprensa norte-americana, o homem terá passado quase 45 minutos a assediar a mulher antes de perpetuar o ataque. O Hospital Universitário de Newark vai iniciar em janeiro uma série de feiras de saúde em múltiplos clubes portugueses do Ironbound, com o objetivo de aproximar a comunidade do hospital e assim atingir o objetivo do mesmo, de melhor servir a sua comunidade. Para isso, o hospital está também a contratar um representante da comunidade, de modo a que o processo seja efetivo e eficiente. Falámos com o CEO do hospital, o Dr. Sharif El-Nahal, que nos explicou o projeto. I think our mission's pretty straightforward. We have to provide the best high-quality care we have to anybody who walks in the door, regardless of who they are, the language they speak, their ethnicity, race, gender. We have the responsibility to do that. We are entrusted with people's lives in this hospital. And my biggest priority and first priority is to make sure that care is high quality, reliable, and that we're improving lives every day through that clinical care. But our role extends beyond just clinical care. We're a place that employs 3,700 people right here in the central ward of Newark. And we have a role as an anchor. What do I mean by anchor? An anchor is a place that does more for its community than just make money or provide a service. We feel indebted to this community because the community supports us so much. And so as a result, we are dedicated to reaching out to every demographic group that has a presence here and ask them humbly, what can we do more to make sure people are guided through their care? What can we do more to support your community's well-being, wellness, health, emotional health, and mental health, and beyond? And I think we've started that conversation with the Portuguese community with the visit I had to the social club in the Ironbound, and we are only more and more excited about what we can do right alongside the Portuguese community. You recently opened up a position. Can you tell us a little bit more about what is the position first and the expectations that you have towards that position? Yeah, one of the many productive things that came out of my visit was a response and a decision on our part to hire somebody dedicated to the Portuguese community here in Newark and the surrounding area, a Portuguese liaison who has some clinical knowledge, but most importantly, has the lived experience of being a Portuguese person and knowing the challenges that some of the most vulnerable people in the Portuguese community experience. I think the most helpful thing that I experienced as a patient with type 1 diabetes growing up is somebody helping to guide me through my care. Where do I go to my next appointment? Why do I have to see this doctor? Why do I have to get this procedure? Somebody explaining that
in the language they speak, understanding the cultural sensitivities and the needs of the broader community is someone that will help the Portuguese community, but will also help us. This person will be our representative at large to the Portuguese community, but more important, they will actually help every patient with their care path so that there's no confusion, care is not missed, and that we're providing the best possible care. Can you tell us what is your vision, what type of partnerships you have in your mind in place in order to reach every single person in the community and also to get in the heart of the Ironbound and put the Ironbound more connected to the University Hospital? So it's a big priority for us to fill this position, but we're not waiting until we fill it because we've already started planning some very exciting programming that's going to start as soon as January. We're going to be doing health and wellness festivals every couple of weeks in the Ironbound for the Portuguese community and anybody in the Ironbound who can benefit. And we're doing it with a core of incredible public health fellows that we've recruited. These are young people, they're in training to be either a physician or a different type of clinician, but they're eager to help and go into the community and represent us, and if needed, get patients into our care here at the hospital, for example, if they screen for something at one of these festivals. And so that program is going to start in January. We're very excited about it. And it's, again, one of many things that came out of my visit in terms of our long-term partnership. E este é um projeto de veras importante para a comunidade portuguesa e não só, para todas as comunidades do bairro do Ironbound e de outras cidades também. É aproximar uma unidade hospitalar que está aqui inserida no bairro central da cidade, de modo a que mais serviços estejam disponíveis para todos os residentes, independentemente do seu estatuto migratório, já que o Hospital Universitário tem também e procura desenvolver o chamado Charity Care, de modo a que todos esses serviços sejam dados. Muitas das dificuldades dos residentes é, primeiro, deslocarem-se ao Hospital Universitário, depois a barreira da linguagem que não permite, portanto, um trabalho efetivo de apoio a esses residentes. Este tem sido um projeto de 2, 3 meses que culminou agora com o delinear de várias feiras de saúde que irão percorrer praticamente todos os clubes do Ironbound a partir de janeiro, onde de 15 em 15 dias estarão disponíveis estudantes de medicina, enfermeiros, que depois poderão aí direcionar os residentes para o hospital. Mais importante, se procura emprego, se tem conhecimentos médicos, se fala português, se conhece a comunidade, vá ao site do Hospital Universitário, aplique para a posição de Community Liaison, é o nome da posição, e seja também parte integrante de um projeto que é pioneiro e que esperamos venha a ser seguido por outras entidades, de modo a que os residentes do bairro Leste possam ter também os serviços que merecem e que todos nós aspiramos ter. O coronavírus pode ter provocado a morte a mais de 115 mil profissionais de saúde, de acordo com uma estimativa da Organização Mundial de Saúde. Para o diretor-geral da OMS, estes dados mostram porque é essencial que os profissionais de saúde sejam vacinados prioritariamente. Mais de 100 mil profissionais de saúde terão morrido nos últimos 17 meses por causa da pandemia de Covid-19. A conclusão é de um estudo da Organização Mundial da Saúde. Um novo documento de trabalho estima que 115 mil profissionais de saúde podem ter morrido de Covid-19 entre janeiro de 2020 e maio deste ano. É por isso essencial que os profissionais de saúde sejam prioritários na vacinação. De acordo com a organização, 2 em cada 5 trabalhadores da área da saúde estão vacinados, mas a taxa muda, com um grande contraste entre países pobres e países ricos. Em África, menos de 1 em cada 10 profissionais de saúde foi totalmente vacinado, enquanto isso, na maioria dos países desenvolvidos, mais de 80% estão totalmente vacinados.
Nos países desenvolvidos, onde é mais fácil o acesso às vacinas, a discussão é outra, a obrigatoriedade da vacinação. Na Áustria, os profissionais de saúde saíram à rua para promover a vacina contra a Covid-19, temem uma nova vaga e pedem às pessoas que se vacinem. Na Grécia, os profissionais de saúde também encheram as ruas contra a falta de pessoal e contra a suspensão de quem recusou a vacina contra a Covid-19. Mas a saga desta pandemia continua, já que foi descoberta uma nova subvariante chamada AY4.2, em português AY4.2, que está a espalhar-se pelo Reino Unido e Israel e que está a preocupar os epidemiologistas. A variante Delta já originou 32 novas variantes, mas há uma nova variante que está a preocupar as autoridades. Tem o nome de AY4.2, que deriva da Delta e foi identificada em Israel. A Organização Mundial de Saúde já a classificou como tendo muito interesse. E já há países a adotar novas restrições e outros a avaliar se avançam com elas ou não para conter a transmissibilidade. Em Portugal, o Instituto Nacional Ricardo Jorge já analisou quase 10 mil sequências da variante Delta desde que esta entrou no nosso país no início do ano e detectou que até este momento já se dividiu em 32 subvariantes. Até agora, nenhuma tinha sido classificada de interesse, mas em setembro, a Organização Mundial de Saúde alertou os países para uma nova subvariante identificada em Israel e que já estava a desenvolver com evidência epidemiológica no Reino Unido, na Rússia e em muitos outros países, pedindo que fosse feita a monitorização do seu desenvolvimento e que se atuasse em consonância. Tratava-se da subvariante AY4.2, a qual já fez as autoridades britânicas, um mês depois desde aberta, a recomendar nesta semana ao governo de Boris Johnson que estude a possibilidade de introduzir na sociedade novas restrições. O objetivo é conter a transmissibilidade, já que os casos de Covid-19 voltaram a disparar nas 2 últimas semanas, apesar da taxa elevada de população vacinada. Ontem, por exemplo, o Reino Unido registrou 52.009 casos, o número mais elevado desde 17 de julho. Em relação a esta nova subvariante, a AY4.2, até agora foram registrados apenas uma dezena de casos, na sua maioria associados ao Reino Unido, o que é explicável devido ao turismo e à mobilização profissional e até de migrantes de e para aquele território. E como referimos anteriormente, lamentavelmente, esta pandemia estará para ficar. O aparecimento de novas variantes tornam premente que mais pessoas sejam vacinadas. Porquê? A vacina não previne que uma pessoa possa contrair o vírus, mas desempenha um papel fundamental para que as consequências desse contágio não sejam tão graves. Ontem tivemos a oportunidade de falar com o mayor da vizinha cidade de Elizabeth, que referiu que as 2 pessoas em cuidados intensivos no Hospital Trinitas e o residente que faleceu nas últimas 24 horas não estavam vacinados. Há dados concretos que as crianças não vacinadas são agora um dos maiores grupos de risco. A verdade, nos Estados Unidos, menos de 60% da população está completamente vacinada. A verdade, em Portugal, é que mais de 86% da população está completamente vacinada e, por isso mesmo, é que o nosso país pode enfrentar estas novas variantes numa muito melhor posição do que, por exemplo, os Estados Unidos. Por isso mesmo, aqui fica a mensagem, vamos fazer a nossa parte, vamos ter a certeza que entendemos qual é a mensagem e aquilo que todos devemos fazer para que amanhã estejamos numa melhor posição. Como anunciámos esta semana, o Carnaval do Brasil irá realizar-se no próximo ano, apenas se 75% da população brasileira estiver completamente vacinada. O nosso querido amigo e colega Amadeu Maia foi à rua saber a opinião da população. O Réveillon e o Carnaval do Rio de Janeiro só vão acontecer se 75% da população estiver vacinada contra o Covid-19.
As autoridades cariocas dizem que esse número será atingido logo agora, em novembro. Nós estamos aqui nas ruas de Fortaleza e vamos perguntar às pessoas que por aqui estiverem passando se elas iriam para um carnaval ou para alguma festa de aglomeração, como é o Réveillon, também carioca, muito famoso no mundo, mesmo a população estando 75% dela vacinada contra o Covid-19. Nós vamos ouvir aqui a opinião das pessoas e vamos saber se realmente as pessoas estão mais corajosas, estão mais confiantes em sair nesse momento para uma festa de aglomeração como é o Carnaval e o Réveillon. E lá no Rio de Janeiro é uma pena para os cariocas, né? Porque todo mundo gosta do carnaval, os turistas gostam do carnaval. É aí. Inclusive vem muito europeu, né? Lógico, mas também lá da Europa ninguém vai viajar, porque desse jeito 75% para nós é pouco. E infelizmente se tem no mundo que continua a ficar não vacinado e com este Covid-19, ele vai continuar sempre. E vamos chegar até 10 onda, 12, 20, 230, porque infelizmente todo mundo deve ser vacinado. Eu não iria. Embora eu estou aqui em Fortaleza, gente, com todos os cuidados, eu acho que a vida já está voltando ao normal. As pessoas aqui em Fortaleza estão aí, ó, andando com máscara e vivendo, saindo desses 2 anos de sufoco. Não iria. Por quê? Eu perdi um filho de 30 anos com Covid. Lá em casa quase todo mundo ficou doente. O hospital sempre lotado. Por mais que o pessoal já esteja vacinado, eu acho que ainda é muito cedo. Eu acho que quando começarem a não usar mais máscara, aí sim pode ser que a pandemia esteja estabilizada. Por enquanto, não. Enquanto a gente não pode tirar nem a máscara na rua, não dá para ir no carnaval. As pessoas estão sendo meio prematuras em querer que as coisas aconteçam, voltam à normalidade, que talvez nunca mais vai voltar essa normalidade? Eu acho, porque tudo bem que muitas pessoas perderam muitas coisas, ficou quase 2 anos, né, o comércio muito devagar, então agora eles querem acelerar e eu acho que ainda não é hora. De jeito nenhum, de maneira alguma. Nesse momento que as pessoas precisam estar mais tranquilas, aproveitar o que tem, que a natureza tem, a beleza da cidade tem, e deixar o carnaval para outra ocasião, porque brasileiro faz festa todo dia, todos os dias, então não precisa de uma multidão enorme numa situação como essa, porque eu tenho certeza que a população não está totalmente vacinada. Então, confiança propriamente dita não, mas na condição que eu estou hoje, eu já tomei as 2 doses da vacina, da AstraZeneca, e também se houver obrigatoriedade no uso de máscara, que eu acho importante. Eu sei que carnaval não tem como você afastar muitas pessoas, mas eu acho que todo mundo vacinar, a obrigação de estar vacinado, mais a máscara, para mim já seria ok. Eu arriscaria. E você? Sim, arriscaria também. Também já estou vacinado, né? Tomei as 2 vacinas da Coronavac. E o importante é ter a vacina. Com 75% a gente já tem uma quantidade bastante grande de pessoas vacinadas, pode até considerar aquela imunidade de rebanho, né? E eu acho que dá sim para ter o carnaval com essa condição dos 75%, até porque o carnaval move muito a questão do dinheiro no estado. A questão econômica do estado, né? É a maior festa brasileira nesse momento. Muitos turistas, inclusive portugueses, europeus, vêm para essa festa. Então seria muito importante que a festa fosse realizada, mas com segurança, não é isso? Exatamente, é exatamente isso. Muita gente depende, né, desse valor. Eu acho que também, essa hashtag Fique em Casa tem muita coisa por trás. Tem gente que não pode ficar em casa e tem outras questões por trás que precisa ser vista também. Amadeu Maia, de Fortaleza, para o Jornal Especial Informação. Obrigado, Amadeu Maia. E em Portugal foram reportadas nas últimas horas mais 8 mortes e 930 novos casos relacionados com a Covid-19. O número de internamentos desceu em enfermaria, mas subiu nos cuidados intensivos. Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 8 mortes e 930 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 284 doentes, menos 4 do que na quinta-feira. Nos cuidados intensivos estão 60 doentes, mais 2 do que ontem. Por regiões, o Norte somou 233 casos e 2 óbitos. O Centro registrou mais 186 contágios e 2 vítimas mortais. Lisboa e Val do Tejo reportou 377 infecções e 1 morte. No Alentejo registaram-se mais 53 casos e 2 vítimas mortais. Por fim, no Algarve, há mais 52 contágios e 1 morte.
Nas regiões autónomas, os Açores somaram 17 novos casos e a Madeira 22. Quanto à incidência, esta é de 86,1 a nível nacional, valor que sobe para os 86,5 se contarmos apenas com o continente. O RT, ou Índice de Transmissibilidade, situa-se em 1,02, tanto no continente como a nível nacional. A Covid teve muita influência na estagnação do turismo em todo o mundo. Portugal também sofreu, sobretudo, a região do Douro. A nossa colega Pinky esteve na área e confirma que o turismo está a regressar a essa bonita região portuguesa. A pandemia afetou a indústria do turismo e os imigrantes que viajam para Portugal. Como é natural, neste setor, há épocas mais baixas do que outras. Os guias turísticos, como é o caso da Sofia, viram-se com menos trabalho durante este período. O turismo foi uma das atividades em que a pandemia mais afetou. O ano passado, durante o verão, ainda houve algum turismo nacional, mas no nosso caso, nos nossos tours, são poucos os portugueses que vêm fazer o tour. Se eles querem visitar o Val do Douro ou mesmo outras cidades, Braga, Guimarães, Aveiro, Coimbra, eles vêm nos seus próprios carros. Então nós realmente precisamos do turismo internacional. Então estivemos parados quase até ao final do mês de agosto. Fizemos alguns tours, mas realmente afetou, sim, sem dúvida. A época alta começa em março, portanto quase até agosto estive sem trabalhar. De alguma forma está a recomeçar bastante bem, mas também tendo em conta que não foi logo ao mesmo, de repente, muita gente como tínhamos em 2019, portanto também é bom começar devagarinho, digamos. Em junho, julho já tínhamos algum trabalho e foi sendo sempre crescente até agora. O mês de agosto e o mês de setembro têm sido, o mês de agosto foi e o mês de setembro está a ser muito bom. Claro que a partir de novembro é natural que baixe um bocadinho, como é normal durante os invernos, depois deve voltar a subir entre o Natal e a passagem de ano e depois novamente na Páscoa, mas nós estamos à espera de alguma regularidade, que estejamos já a voltar à normalidade, não é? Claro que ainda com algumas restrições, mas estamos a contar continuar a trabalhar. Agora, com o regresso à normalidade, já se nota um fluxo maior de clientes. As expectativas são elevadas e o Rio Douro agradece a sua visita. A beleza única de uma bonita região, o Douro português. A crise energética está a agravar-se e o preço dos combustíveis em toda a Europa sobe. Na Alemanha e Portugal, os preços são os mais altos da União Europeia. A Europa enfrenta uma crise energética. Os preços dos combustíveis e da eletricidade estão a subir rapidamente, o que levou a União Europeia a alertar para a chamada pobreza energética. De acordo com o Comissário Europeu do Trabalho, Nicolas Schmit, este inverno vamos assistir ao aumento do número de europeus que não vão conseguir aquecer as suas casas devido aos elevados preços. Nas estradas, o aumento do custo dos combustíveis já se faz sentir. Exemplo disso é o que acontece na Alemanha e em Portugal, onde os preços da gasolina e do gasóleo dispararam e atingem valores nunca antes vistos. Esta segunda-feira, os portugueses assistiram a um novo aumento, o 35º só este ano. O governo, liderado por António Costa, aponta o dedo às empresas petrolíferas e aos revendedores. O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, afirmou que a carga fiscal, que representa 60% do preço final dos combustíveis, não é alterada há anos. Culpas à parte, os portugueses estão descontentes e os empresários afirmam que cabe ao governo implementar medidas para baixar o preço dos combustíveis. Eu acho que se o governo baixasse pelo menos 10 cêntimos em cada litro de combustível, neste momento não fazia favor nenhum aos portugueses. Isso é execuível? Eu acho que sim, porque o governo está a arrecadar, pelo menos no Orçamento Geral do Estado, o que diz é que vão arrecadar mais 90 milhões este ano, a mais que o que têm arrecadado nos impostos dos combustíveis. Não pode ser só o povo a ser sobrecarregado por este
Eu acho que isto é uma injustiça. Face à crise energética que se estima que se prolonga até ao primeiro trimestre de 2022, os ambientalistas defendem que esta é a altura dos Estados apostarem cada vez mais nas energias renováveis. E esta é uma situação que preocupa também aqui nos Estados Unidos. E eu vou fazer este comentário baseado no comentário da última peça. Isso aqui, esta diferença abismal de preços, para onde é que está a ir esse dinheiro? Há um ano atrás, um galão de gasolina estava nos $2 e algo. Agora, 3,30, 3,40. Para onde é que esse dinheiro está a ir? É a pergunta do milhão que nós, como residentes deste país, também merecemos ter uma resposta. Os advogados de Ricardo Salgado estão contra a decisão do juiz em prosseguir com o julgamento, alegando que o seu constituinte sofre de Alzheimer. Vamos ver qual a opinião do nosso colega Camilo Lourenço. Vamos começar por uma decisão do tribunal que tem o processo de Ricardo Salgado. E estamos a falar daquele processo que foi autonomizado do processo Marquês, no valor de 10 milhões de euros, onde os advogados do Dr. Ricardo Salgado foram buscar um atestado médico para dizer que o Dr. Ricardo Salgado está com Alzheimer e que a sua doença se vai, aliás, que ele vai degradando ainda cada vez mais e degenerando, e ele, por isso, não está em condições de participar, de pôr no processo. E pedia a suspensão do processo, como sabe, aliás, havia 3 soluções. A suspensão do processo, ou então, se o processo fosse para a frente, o não considerar a lide, e depois, finalmente, a possibilidade de, mesmo condenado, depois não cumprir a pena. Bem, o tribunal considerou, o juiz considerou, que não há razão para não prosseguir com o processo. Porque a doença, ou a alegada doença, não é justificação, até do ponto de vista de degradação da memória do Dr. Ricardo Salgado, para não participar ou para não levar as diligências em diante. Olha, nós só podemos aplaudir, porque, como já expliquei aqui, eu falei-lhe no assunto, salvo ver, na terça-feira, depois de tantos exemplos que nós temos, maus exemplos que nós temos de banqueiros que cometeram crimes e nunca deram, primeiro, os processos nunca mais chegavam ao fim, segundo, nunca acabaram com os ossos na prisão, só podemos aplaudir esta decisão. Agora, os advogados do Dr. Ricardo Salgado ficarão, obviamente, com o ónus de tentar apresentar mais justificações para o livrar do processo. A verdade é que me parece uma decisão correta e parece uma decisão que salvaguarda o interesse público. Portanto, parabéns ao juiz e ao tribunal. Os habitantes da ilha de La Palma esperam a ajuda da União Europeia e também dos Estados Unidos, à semelhança do auxílio americano a milhares de açorianos vítima do vulcão dos Capelinhos, que entrou em erupção em 1955. O vulcão Cumbre Viejo faz lembrar a muitos dos nossos conterrâneos açorianos o que foi o vulcão dos Capelinhos em 1957, na ilha do Faial. Podem os portugueses estar agradecidos ao então senador John F. Kennedy, mais tarde presidente Kennedy, que resgatou para os Estados Unidos as vítimas do vulcão através de cartas de chamada. O vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, nas Canárias, espera que os habitantes da ilha beneficiem das mesmas oportunidades por parte da União Europeia, se não mesmo dos Estados Unidos. Tal como os açorianos, JFK era de origem irlandesa, católico, sendo o arquipélago muito parecido com o seu país de origem em muitos aspectos, e respeitava muito as comunidades de origem açoriana, como respeitaram depois os seus sucessores na política. A lei Azorian Refugee Act permitiu que milhares de açorianos, não apenas as vítimas do vulcão dos Capelinhos, aproveitassem a janela de oportunidade criada, melhorando substancialmente a sua qualidade de vida em território norte-americano. Numa primeira fase foram concedidos 1.500 vistos destinados a chefes de família da Ilha do Faial que emigrassem até 30 de junho de 1960. Uma emenda posterior alargou para 2.100 o número de vistos, o que permitiu que 2.500 famílias emigrassem, no total de cerca de 12.000 pessoas. Devido ao mecanismo de reunificação familiar, nas décadas seguintes, mais de 175.000 açorianos partiram para os Estados Unidos, estimando-se que hoje vivam neste país
cerca de 1,5 milhões de açorianos e seus descendentes. Tal como o vulcão Cumbre Vieja, apesar de não ter causado vítimas mortais, a erupção dos Capelinhos, que se estendeu por 13 meses entre setembro de 1957 e outubro de 1958, desalojou milhares de faialenses. 16 pessoas morreram e uma continua desaparecida após um incêndio numa fábrica de explosivos na região de Ryazan, a cerca de 200 km a sul de Moscou. De acordo com o Ministério das Situações de Emergência russo, o incêndio ocorreu no final de um processo tecnológico numa empresa especializada no fabrico de explosivos industriais para uso civil. Pelo menos 16 pessoas morreram numa explosão e subsequente incêndio numa fábrica de explosivos na Rússia. De acordo com as autoridades locais, uma pessoa foi hospitalizada com ferimentos graves. O incidente ocorreu na fábrica Elastic, especializada no fabrico de explosivos industriais para uso civil, mas também tem capacidade de produção de munições. A fábrica está localizada na região de Ryazan, a cerca de 270 km a sudeste de Moscovo. No combate ao incêndio estão 170 elementos das equipas de emergência, apoiados por 50 veículos. O Ministério Russo das Situações de Emergência informou que a explosão terá sido causada por uma falha durante o processo de produção. A Coreia do Sul lançou ontem o primeiro foguete de fabricação nacional, mas fracassou no objetivo de colocá-lo em órbita. O presidente do país já afirmou que farão uma nova tentativa em maio do próximo ano. A Coreia do Sul anunciou que o primeiro foguetão desenvolvido no país falhou esta quinta-feira a colocação de um protótipo de satélite em órbita no teste de voo inicial. Nuri, tal como é conhecido, chegou, no entanto, a completar a sequência de voo, atingindo uma altitude de 700 km acima da Terra. De acordo com o presidente Moon Jae-in, a Coreia do Sul planeia fazer mais 5 lançamentos até 2027. As orcas são semelhantes a golfinhos, mas nos últimos meses têm sucedido ataques destes cetáceos a navios e veleiros um pouco por todo lado. Ninguém sabe ao certo a razão destes ataques, alguns deles na costa portuguesa. Nos últimos meses foram registados alguns ataques de orcas a barcos ao longo da costa portuguesa. O último aconteceu na semana passada e deixou uma embarcação de pesca de Setúbal à deriva. Apesar do susto, os 2 tripulantes escaparam ilesos. Também um casal de brasileiros se viu aflito perto de Portimão, quando uma orca atacou o seu veleiro sem consequências. Situações como estas têm acontecido com alguma frequência e já levaram a Autoridade Marítima Nacional a abrir um inquérito. O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas confirma que desde 2020 que tem registado cada vez mais interações entre grupos de orcas e embarcações, mas desconhece para já a causa. Os casos ainda permanecem um mistério para os cientistas, mas especula-se que uma orca foi ferida por algum barco na região no ano passado, o que pode justificar ataques coordenados contra embarcações. Uma especialista espanhola disse haver relatos antigos de animais que entraram em contacto com barcos, mas a diferença agora é tratar-se de um comportamento repetitivo. Ruth Esteban sublinhou que o leme é dos elementos mais frágeis dos barcos, ficando facilmente danificado, e que apenas com a recolha de imagens com qualidade se pode perceber o que realmente se passou debaixo d'água. O biólogo Francisco Martinho faz uma comparação do comportamento das orcas jovens com os cães que perseguem os carros. Por isso, a recomendação é parar o motor, baixar as velas, o que acaba com a perseguição. Uma recomendação feita também pela Autoridade Marítima Nacional. Hélio Vicente, responsável pelo Porto de Abrigo de Zumarine, disse à agência Lusa que os incidentes registados não se tratam de um comportamento de predação e lembrou que o bissonar destes animais lhes permite perfeitamente que o objeto não é alimento. Para o biólogo marinho, a hipótese de se tratar de uma reação negativa, uma vez que alguns destes animais podem ter sido albarroados por embarcações onde estavam à superfície, é muito pouco provável. E vamos agora ao desporto. O avançado Isaco já é jogador do Sporting. Uma notícia que foi primeiro avançada pelo jornal Record em junho, que foi agora confirmada pelo empresário do jogador. Isaco é jogador do Sporting e já tem um acordo por 3 anos, afirmou o agente Prince Omar.
O jogador é esperado na academia em março, quando completar os 18 anos. O Belenenses SAD vai voltar a jogar no Jamor. A confirmação foi dada pela Liga Portugal através de um comunicado no qual destaca as melhorias substanciais do relevado do Estádio Nacional. Posto isto, os azuis já vão poder receber o Santa Clara no dia 31 de outubro em casa, depois de disputar 4 jogos no Estádio Dr. Magalhães Pessoa em Leiria, na condição de visitado. Os números de Luís Dias, sempre associados à extraordinária Copa América que fez, fazem crescer o falatório e o seu nome reina no mercado como um dos jogadores mais apetecíveis. As redes sociais entopem-se de apelos à contratação de um desequilibrador nato com competências goleadoras pouco comuns num extremo. O nível do Cafetero está superlativo e inebriante e os desempenhos na Champions projetam grandes negociações. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8601, 1,1625 para o euro, 5,6594, 0,1766 para o real. E agora vamos já de seguida para a previsão do tempo para amanhã com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 64 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 64 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 61 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 73 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 59 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 58 graus, Miami com trovoada com 83 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 85 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 72 graus, São Francisco com aguaceiros com 61 graus. E são estas as previsões para amanhã, sábado. Bem, vamos agora encerrar o espaço de notícias. Voltamos dentro de momentos com a linha aberta, por isso mesmo fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviços personalizados e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey. Vem aí um dos melhores cantores da música popular portuguesa. Zé Mar, o cowboy português, estará nos dias 19, 20 e 21 de novembro o mais esperado regresso aos Estados Unidos. No dia 19, em Yonkers, no Clube Português, dia 20, no Clube Português de Farming Hill e no dia 21, na Casa do Ribatejo, em Newark. Para informações e reservas de bilhetes, ligue já para 908-868-9118. Zé Amaro. O meu nome é Sérgio Granados, comissário do Condado de Union. Kenilworth é uma das cidades dentro deste condado onde a presença da comunidade portuguesa é grande. Nas eleições de novembro é importante votar na coluna A, incluindo em Kenilworth, Laudati e Demando. Hi, I'm Louis Demando and I'm running for Kenilworth Council. Hi, I'm Kenilworth Councilman Jerry Laudati, and I'm proud to be Lou Demondo's running mate. I have dedicated my adult life to public service. And just last year, I launched the Louis Demondo Civic Association, a nonprofit dedicated to serving Kenilworth. I believe I can make an even greater impact by serving on council. When elected, I promise to work with other council members for Kenilworth, keeping our taxes low and our services top-notch. Vai de férias a Portugal? Quer alugar um veículo seguro e económico com todos os seguros? A Máxima Easy Drive está localizada em Aveiro e entrega-lhe o carro no aeroporto em Lisboa, Porto ou Faro e ainda em todas as capitais do país. Carros de todas as categorias a preços competitivos. Máxima Easy Drive. Telefone para 351
234 383 233. Há um produto que é comum a todas as mesas em praticamente todo o mundo. Pão. Pão. Bread. El pan. Este anúncio é só para quem gosta de pão. America's Bakery. 973 372 0700. Nos momentos mais complicados da vida, é preciso recorrer à ajuda espiritual de quem nos pode ajudar. Problemas de doença, casamento, trabalho, amor, dinheiro podem ser facilmente resolvidos com a ajuda de Sofia Espiritualista. Se não possui transporte próprio, Sofia desloca-se à sua casa. Escolha de 2 locais distintos em Pensilvânia e Newark e resolva rapidamente os maiores problemas da sua vida. Em Pensilvânia, no 819 da Eastern Road, em Warrington. Sofia Espiritualista. Bem-vindo à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do 973 264 1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone, de modo a que possamos ter uma comunicação efetiva. Eu quero começar, antes de irmos à primeira chamada, por referir que a TAP está preocupada com o preço dos combustíveis e a Presidente Executiva da companhia adiantou ainda que o processo de despedimento coletivo está a ser finalizado, defendendo que, com o aumento de preço de combustíveis, estes despedimentos têm o objetivo de tornar a companhia mais sustentável. Isso quer dizer também, meus amigos, que possivelmente o preço das viagens irão aumentar drasticamente. Vamos à primeira chamada da noite. Olá, muito boa noite. Olá, boa noite. Muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Fala Anabela. Anabela, e de onde é que nos está a ligar? Washington. Washington. New Jersey. Washington, New Jersey, aí bem pertinho de Nossa Senhora de Fátima, não é? Sim, senhora. Em que é que eu posso ajudá-la, então? Queria saber se você sabe se o consulado em Newark está aberto a walk-ins para situações de emergência. No website não consegui descobrir nada sobre esse assunto. Eu já mandei e-mail, mas também não me responderam ainda. Portanto, se tem pode dizer-nos qual é a emergência? Era uma situação que precisava de um comprovativo de como a minha mãe trocou de nome. So, ela tem, um comprovativo como ela trocou de nome. Mas eu não sei se é uma coisa que eu posso fazer pelo correio, porque não tenho a certeza se eu estou é um serviço que é oferecido. Correto, eu estou neste momento a ir ao site do consulado e ver exatamente o que é que poderá ser feito aí. Portanto, consulado em casa, temos várias opções. Certidão... Sim, há uma que diz qualquer coisa como 2 nomes, mas eu não tenho a certeza se essa é a forma que eu procuro. Correto. Só o que eu posso fazer para si é, para termos a certeza que é correta, eu penso que sim, que poderá ser feito por correio. Portanto, a Jurídica do Consulado de Portugal inclui Estados para o uso de 2 nomes, é exclusivamente feito por correio. Deixe-me entender, a sua mãe alterou o nome e agora quer um comprovativo que ela é também outra pessoa, é isso? Sim, ela entrou neste país com um nome e depois alterou o nome do consulado. E agora precisava de um comprovativo como os nomes foram alterados aqui pelo consulado. Correto. Vamos fazer o seguinte, portanto, eu vejo que já foi ao site do consulado, veja se tem toda essa documentação. Eu vou entrar em contacto com alguém do consulado, possivelmente durante o final de semana, para ter a certeza que é isso, e depois na segunda-feira iremos entrar em contacto consigo. Eu penso que estamos corretos, mas vale mais prevenir e ter a certeza que é exatamente isso. Sim, exatamente. Eu não queria estar a mandar nada sem saber. Correto, porque há um custo de $35,55 em money order. Portanto, dê-me até segunda-feira, e na segunda-feira de manhã, ou eu ou a minha colega Catarina entraremos em contacto consigo através do número de telefone que temos, que está a ligar agora. Está bem? Sim, muito obrigada. Obrigadíssimo, obrigado.
Portanto, esta é uma situação que não é muito comum, mas o site do consulado, eu penso que é exatamente para situações como esta, iremos confirmar, e você em casa, se tem uma situação deste tipo, por certo que a resposta poderá ser também benéfica para si. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Olá, muito boa noite. Muito boa noite, o meu nome é Clara, muito obrigado do seu programa, agradeço muito. Obrigada, Clara. E de onde é que nos está a chamar, por favor? Estou a chamar de Atlanta, Georgia. Atlanta, e tenho uma Georgia. pergunta. Sim, por favor. Senhor. Então, eu tenho um passaporte sul-africano, sou filha de portuguesa, e tenho que fazer uma viagem em dezembro urgente e não consigo entrar em contato com ninguém do consulado, porque o meu consulado português é em Washington, embaixada em Washington, correto. Desculpa, embaixada. E então, o que acontece é que eu já mandei por correio a Washington, D.C., até já mandei correio a vários outras embaixadas em New Jersey e também em Nova York. E não há maneiras de fazer um tipo de visto para eu poder fazer esta viagem, que é claro, eu quero visitar o meu doente pai. Ok, portanto, deixa eu ver se eu entendo, se tenho toda a informação. Portanto, a senhora tem passaporte português ou sul-americano? Não, é sul-africano. Sul-africano, peço desculpa, correto. Portanto, tem passaporte da África do Sul, correto? Sim, senhor. E quer visitar Portugal para ver o seu pai. Exato. Exatamente. Portanto, necessita de um visto de entrada para entrar em Portugal. É o que me está a dizer, correto? Exatamente. E, portanto, contactou já a Embaixada de Portugal em Washington, não conseguiu a resposta. Há quanto tempo é que fez esse requerimento? É que pediu essa informação? Bom, eu falei com um senhor muito amável de Nova York e ele me deu o correio lá de Washington, D.C. O Washington, D.C. dizem que como eu vivo em Atlanta, é um bocado difícil porque eu tenho que deslocar-me para Washington, D.C. para poder fazer isto, não é? E uma pessoa tem que saber se há consulta. Agora eles dizem, para ir ao website e fazer um apontamento. E agora, eu já estive no website, já mandei e-mail, nessa maneira já estou a fazer isto há mais de 2 semanas ou mais. E é uma situação de emergência, não é? É uma situação de emergência e eu estou aflita porque eu não sei como mais. Portanto, decidi telefonar o Sr. Riqui, com todo respeito, e para ver se eu posso arranjar maneiras mais rápidas de conseguir um visto só para fazer esta viagem. Pode-me dizer qual foi o e-mail com que contactou o consulado a Embaixada de Washington? De momento eu estou a falar no telefone, eu faço tudo pelo telefone. Então vamos fazer o seguinte, e eu quero ser claro, não é? Porque nós tentamos aqui ajudar em situações difíceis como esta. A senhora quer ir a Portugal visitar o seu pai e eu lanço aqui o apelo que nós não somos uma marcação de apontamentos nem para o consulado, nem para mas queremos ajudar nestas situações urgentes, porque acho que é também o nosso papel. Por isso mesmo, eu vou falar consigo já imediatamente, porque é uma situação urgente, para ter a certeza que temos, porque eu tenho aqui alguma informação, mas quero dar lugar a outra pessoa que também nos chame. Eu entrarei em contato consigo às 8 horas, está bem? Pode ser. Muito obrigada. Obrigado, obrigado. Muito obrigada pelo programa. Muito obrigado. E isto é mais uma vez, portanto, há uma falha gritante em muitos serviços consulares de comunicação. As pessoas muitas vezes ligam para nós porque não têm outra opção. O nosso trabalho é tentar não facilitar, mas tentar levar esta mensagem. Nós temos o prazer de termos um consulado, por exemplo, aqui em Newark, que é exímio em responderem às nossas perguntas. Vamos tentar fazer o mesmo com outros postos consulares, sabendo que por vezes se torna difícil, mas numa situação urgente temos que fazer isso para ajudar as pessoas. Vamos à última chamada do dia. Olá, muito boa noite.
Boa noite, Sr. Henrique. Muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Com Maria. Maria, e de onde é que nos está a ligar, por favor? Eu estou ligado de New York. New York. Maria, em que é que eu posso ajudá-la, por favor? Olha, eu queria fazer uma pergunta. Sim, por favor. Eu queria viajar a Portugal, mas queria trocar dinheiro de cá. O Sr. Henrique pode-me dizer com quanto dinheiro é que eu posso sair deste país? Ok, só pode sair, o máximo são 9.999. 10.000 ok. já lhe perguntam porque é que tem tanto dinheiro. 9.999 pode. Agora, deixe-me dar-lhe uma opção que eu acho que é muito correta. A senhora sabe que numa conta de banco aqui pode transferir para o seu banco em Portugal com um valor irrisório. Eu uso todos os meses uma companhia, e passa aqui a publicidade, que se chama TransferWise, mas há outras companhias em que simplificam o processo de transferência e não têm que se preocupar com quanto dinheiro leva. O problema é que quando nós chegamos a Portugal, se a gente não leva nada, o banco não nos dá logo o dinheiro. Não, mas se você chegar, leva o cartão de banco, pronto, vai pagar um bocadinho mais de imposto, mas levando 100 ou 200 euros e já fica com algum dinheiro, está a perceber? Logo aí, não custa nada, é a maneira mais fácil. Ok. Está bom? Está bem, obrigada, Sr. Henrique. Obrigado. Vamos então agora a um pequeno espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, vamos agora aos aniversários e hoje temos uma mão mais um. São 6. Vamos lá então. Parabéns, Teresa Nunes, 52 anos de idade. Muitos parabéns, Teresa. Paul Amador, 48 anos. Parabéns, Paul. Daniela Alexandre, são 23 anos de muita felicidade. Parabéns, Daniela. Leandro Gomes, também 23, e um sorriso que diz tudo. Lucas Marques, 19 anos. Parabéns, Lucas. E depois a dupla, Denis e Alexander, 3 anos de idade. Muitos parabéns dos avós Cavadas, que se encontram na Flórida, e também dos seus pais aqui na vizinha cidade de Union. Muitos parabéns. Vamos agora à edição digital do Luso-Americano. Aumenta em todo o mundo a procura por certificados digitais de vacina falsos. Mais um problema. Depois da Pfizer, o FDA autoriza a terceira dose de reforço da vacina da Moderna e também da Johnson & Johnson. Primeiro transplante de um rim de porco num ser humano foi um sucesso. E depois temos uma notícia: Alex Saab foi detido em Cabo Verde, foi extraditado para os Estados Unidos com oposição da Venezuela. Alex Saab, que era um dos principais colaboradores do governo venezuelano. E depois, novidade, Trump lança a nova plataforma online Truth Social. Esta foi a Truth Social, peço desculpa. Esta foi... Sim, já me corrigiram na produção, mas está bem. Truth Social. Já disse bem agora. Muito obrigado. Bem, chegamos agora ao fim de mais um especial Informação. Foi uma vez mais um prazer estar na vossa companhia. O Luís Pires voltará aqui na segunda-feira. Espero que tenham um ótimo final de semana. Espero que passem com a vossa família, desfrutem. As temperaturas vão estar um bocadinho frias, mas vale a pena. Até segunda-feira, se Deus quiser. Continuo na programação, com a programação da SBT SIC Internacional. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.